Bom dia a todos e todas, alunos da turma 701. Vocês já me conhecem, eu sou o Tiago, professor de artes. Hoje é a nossa primeira aula, então, antes de falar da nossa matéria em si, eu tenho que explicar algumas coisas. Para facilitar o processo do ensino remoto, eu estou fazendo essa videoconferência que está sendo gravada. Essa videoconferência gravada ela vai ser colocada no YouTube, eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp da turma o link dessa gravação. Então você vai conseguir ver e ouvir o que eu estou falando no YouTube. Eu acho que facilita um pouquinho para a questão de acesso também, para facilitar o entendimento do material. Eu estou mandando toda semana um material que são duas folhas, é uma folha frente e verso, na verdade, e aí isso vai ser o nosso planejamento de aula, e aí eu vou explicar as coisas a partir deste material. É muito legal a gente entender também que é um período transitório, em breve os professores serão vacinados, e havendo a vacinação dos professores e dos idosos, a gente vai voltar às aulas. É, Enquanto não houver vacinação, eu não vou retornar, porque eu sou uma pessoa que faz parte do grupo de risco do Covid-19, sou uma das pessoas que tem comorbidades que me inserem no grupo de risco do Covid-19, então eu só poderia retornar à aula presencial quando houver a vacinação. Tendo visto isso, a gente vai começar a falar dos assuntos mais legais do sétimo ano. A gente já começa com um assunto que é tiro, porrada e bomba, é polêmico, é interessante, é muito vinculado à nossa realidade, que é a relação entre arte e racialidade. Então, a gente vai falar hoje sobre arte negra, arte africana e arte afro-brasileira. Na verdade, essa é a primeira aula. A gente vai ter um aprofundamento de cada um desses movimentos com calma nas aulas seguintes, mas essa primeira conceituação já é muito importante para a gente entender os processos da tipificação da arte negra, da arte africana e da arte afro-brasileira, e também para entender a nossa presença dentro desse universo. Para facilitar um pouco, eu vou apresentar aqui o material que eu já mandei para vocês pelo WhatsApp. Vou dar uma lida rápida, já explicando ponto a ponto, depois eu vou explicar um pouquinho mais e falar das atividades. E aí o resto do tempo de vocês vai ser justamente para executar essas atividades. Tá legal? Então vamos lá, vou apresentar. E sétimo ano, primeiro bimestre, aula 1. Então, a nossa primeira aula é sobre arte africana, arte negra e arte afro-brasileira. Esse texto é de minha autoria, tá? Depois tem o do ladinho aqui, não. Do ladinho aqui tem até uma fonte. É... Antes de falar, começar a ler o texto, eu queria mostrar esse conjunto de seis obras, que são seis esculturas africanas, de diferentes nações da África. Porque antes de a gente falar sobre arte negra, ou arte africana, ou arte afro-brasileira, a gente tem que primeiro entender que a África é um continente. A África não é um país. Então, a África ela vai ter uma centena de diferentes nações, de diferentes países e diferentes culturas. Então, hoje, um país africano, às vezes, comporta duas ou três nações diferentes, ou culturas diferentes. Assim como o Brasil tem várias nações indígenas em seus rincões ainda, ou seja, várias culturas diferentes dentro de um mesmo país, cada país da África tem diferentes culturas. Se eu for falar do continente inteiro, então é um mundo inteiro, muitas culturas diferentes que têm que ser respeitadas. A primeira coisa que a gente tem que quebrar é a ideia da África como uma coisa única. A África é um universo. A África tem muitas diferentes culturas e diferentes nações. Bom, vou começar o texto. De acordo com os dados do IBGE, o Brasil é um país de maioria negra, 51,6% mais ou menos da população, ou 52%, depois dá para ver o dado melhor na internet, se você estiver curioso com isso. Essa maioria populacional é devido aos séculos de tráfico de escravos negros vindos da África. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão e foi o último país do mundo a parar com o tráfico de escravos. Então, nós temos aí um histórico de mais ou menos
entre 300 e 400 anos de escravidão, algo que vai fazer com que boa parte da população brasileira seja descendente destes escravos. É claro que boa parte da população pobre brasileira. Então, é muito forte essa ideia em relação à matriz racial do nosso país. Nós somos um país de maioria negra. As diferentes populações de nações africanas, principalmente da África Ocidental e da costa do Atlântico, são os grandes influenciadores na formação da arte e cultura brasileira. Então, as diferentes nações, porque a gente não consegue também dividi-las. Porque o que acontecia no caso da escravidão? Eles reuniam escravos de diferentes nações no mesmo navio e traziam para cá. Então, os escravos eles não conseguiam sequer se organizar, porque eles não falavam o mesmo idioma. Eles, cada um, falavam o seu idioma diferente, porque eram culturas diferentes. A mistura dessas culturas africanas chegou no Brasil e ajudou a formar a base cultural do nosso país. Isso vai desde os nossos hábitos musicais até até a construção até a construção dos nossos hábitos alimentares, as nossas formas de convívio e muitas das religiosidades praticadas no nosso país. Peraí que tem uma menina que está querendo entrar e não está conseguindo. Deixa eu ver o que está rolando aqui. Deixa eu ver o que está rolando. Peraí, gente, vamos ver. Deixa eu chegar aqui. Peraí que eu estou convidando duas alunos para entrar aqui, tá? Opa, consegui. Luciele entrou. Bem-vinda, Luciele. A sala está sendo gravada. A Luciele aí. Agora, vou adicionar. Tá? Bom, legal. Vamos continuar a apresentação.
Então, a gente tem que entender também que essa influência africana na nossa vida é muito grande, sabe? É muito grande mesmo. Isso vai determinar também o nosso dia a dia e as próprias relações que nós construímos, tá? Então, nesse entendimento de que as populações escravizadas da África vieram para o Brasil por um período muito longo e formaram boa parte da nossa cultura, isso vai construir para a gente duas questões. Uma sobre a importância das pessoas negras, a importância da origem negra que todos nós temos, tá? Seja a origem genética de sermos negros ou de termos ancestrais negros, seja a origem cultural. Então, é só para vocês entenderem que os principais movimentos musicais brasileiros, eles têm origem rítmica na cultura africana. Isso é uma influência direta da presença negra no Brasil. Então, eu estou falando da bossa nova, estou falando do samba, do pagode, estou falando do funk. E, então, são todos movimentos que têm influência direta dessa cultura negra, tá? Mas a cultura negra, ela vai ser tipificada em 3 relações diferentes, tá? A primeira delas é o termo arte africana. A gente está aqui, ó. Arte africana é qualquer produção artística e cultural desenvolvida pelas diferentes nações e povos africanos, ou seja, toda arte e cultura feita na África. Então, se foi feito no continente africano, é arte africana. E aí também tem um caráter meio de etimologia, assim. Por exemplo, se é um artesanato feito na África, se é o prédio, a arquitetura, se é uma escultura ritual, igual essas esculturas que estão aqui em cima, é uma escultura religiosa, é uma faca, é uma roupa, tudo que é da cultura africana, seja dos povos originários africanos, seja produzido hoje por artistas contemporâneos da África, sei lá, um artista contemporâneo do Zâmbia, do Zimbábue, de Togo, de Madagascar, do Egito, da África do Sul, tudo isso vai ser chamado de arte africana. Tá? Seja o que foi feito pelas tribos, pelos antigos, ou seja o que é feito pelos novos. É uma questão geográfica. É feito na África, é africano. Outro termo é o termo arte afro-brasileira. Alguns falam de arte afro-americana, mas aí eu vou falar da América inteira, América do Norte, América Central e América do Sul. Não é o nosso caso. A gente vai falar do Brasil. Então, a arte afro-brasileira é toda a produção artística feita no Brasil. Nossa, tem até um erro aqui. Eu vou consertar o erro de português e colocar para vocês depois. Erro de digitação. A arte afro-brasileira é toda a produção artística feita no Brasil com alguma influência das diferentes culturas africanas. Outra interpretação é dada à arte afro-brasileira, arte produzida por artistas descendentes de africanos, em geral a população negra, feita no Brasil. Então, você tem 2 interpretações para a arte afro-brasileira. Qualquer arte feita por influência africana no Brasil ou a arte feita por negros brasileiros, tá? É também chamado de arte afro-brasileira. Tem essas 2 leituras. E o outro termo é o termo arte negra. A arte negra, ela vai ser cunhada mesmo a partir dos anos de 1960, com o surgimento dos grandes movimentos negros e os grandes movimentos antirracistas pelo mundo, e que lutam pelo direito das pessoas negras. E aí o termo arte negro vai ser cunhado principalmente para arte feita por artistas, pode ser música, teatro, dança, artes visuais, arte que é vinculada à comunidade negra, à população negra e sobre os direitos da população negra e a luta contra preconceitos e a legitimidade do papel da pessoa negra na sociedade.
Então, quando eu falo em arte negra, eu vou estar falando que a arte não é só feita por pessoas negras, mas é sobre o papel dos negros na sociedade. Então, é muito comum, por exemplo, você ver alguns artistas sendo chamados de artistas de arte negra. Então, por exemplo, tem um rapper que é bem famoso chamado Emicida. Não sei se vocês conhecem do Emicida, mas o Emicida é um artista que é muito vinculado à arte negra, uma vez que boa parte das suas obras falam sobre a representatividade da pessoa negra nos dias de hoje. Então, é o que é importante da gente entender também. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que nós estamos numa sociedade formada por processos muito europeizantes e que muitas vezes acabam embranquecendo as pessoas. Como assim embranquecendo as pessoas? Toda aula minha eu vou colocar aqui do lado um textinho para dar uma continuidade no tema, na ideia do que eu estou passando para vocês. E aí, aqui, esse texto fala de 5 brasileiros famosos que foram retratados como brancos. Quando eu falo famoso, é internacionalmente famoso, é mundialmente famoso. E a pessoa é famosa pra caramba, e a sociedade brasileira tende a fazer um retrato ou visualizar ela como uma pessoa branca e não como uma pessoa negra. Somente a partir do final dos anos 90 e a partir do início do século XXI é que houve uma grande retratação histórica sobre a racialidade de algumas dessas pessoas. Muitas dessas pessoas eram tratadas como pessoas brancas e não como pessoas negras. E aí o fato também da representatividade. Então, quando você vai pensar nos papéis sociais que as pessoas negras têm, quanto maior a representatividade, é melhor. Então, bom, deixa eu ler o texto, senão eu vou me estender demais com vocês. Conheça 5 brasileiros negros famosos que foram retratados como brancos. Essa é a matéria de uma revista. Principalmente no início do século XX, pessoas negras que atingiam muito sucesso são retratadas como brancos. Colorização feita pela Faculdade Zumbi dos Palmares para o projeto Machado de Assis Real. Faculdade Zumbi dos Palmares. Toda essa pesquisa foi feita por uma faculdade chamada Zumbi dos Palmares, que tinha esse projeto. Por quê? Porque o Machado de Assis, ele é um escritor, tá? E ele é considerado o maior escritor de língua portuguesa, tá? Junto com Luís de Camões. São os 2 maiores escritores do mundo de língua portuguesa. Então, eles são reconhecidos internacionalmente como na lista dos melhores escritores de todos os tempos. E até o final do século XX, na contracapa dos livros deles, o retrato que se tinha deles, que era um retrato preto e branco, era revelado de forma a parecer que a pele do Machado de Assis era branca. Então, muita gente foi criada e cresceu lendo Machado de Assis, achando que Machado de Assis era um escritor branco e que não havia escritores negros no Brasil muito relevantes. Só que o mais relevante de todos, o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras, era um cara negro. Foi muito comum no Brasil as pessoas consideradas negras de grande sucesso em suas áreas, quando se tornassem populares, ficassem conhecidas por imagens e sugeriam que fossem brancas. Principalmente no início do século XX, em que o racismo científico, pós-abolição e a máquina fotográfica em preto e branco compunham as inovações das sociedades urbanas no Brasil. Foi muito comum a divulgação de autores, escritores, artistas e políticos afrodescendentes como pessoas brancas. Dadas as limitações do retrato em preto e branco, era fácil o clareamento das imagens, que passavam a ideia de branquitude, incompatível com a realidade. Muitos grandes nomes da arte e da política no Brasil eram considerados negros aos olhos dos homens e mulheres do século XX, mesmo que muitos sejam hoje chamados de pardos e outros eufemismos. Quando eu falei eufemismo, mais divulgados como eufemismo é porque a ideia de que todos que não têm a cor pele branca, leite azedo, tá? Leite azedo branco, todos que não são leite azedo branco, começou a ficar mais escuro, é um eufemismo falar que é pardo ou moreninho. São pessoas negras também, porque são descendentes de pessoas negras.
Conheça 5 casos famosos em que isso aconteceu ao longo dos anos. Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina dos Reis foi uma importante escritora maranhense, relevante pelo marco de ser a primeira autora a publicar um romance no Brasil, Úrsula, lançado em 1859. Livrão, já li, hein? Mas sua carreira não se resumia a isso. Envolveu produções na área de música, poesia, antologias, reportagens para a imprensa local e conteúdos políticos. Firmina era engajada no movimento pela abolição da escravatura, chegando a escrever um hino à abolição. Também foi importante na criação de uma espécie de escola comunitária em que ela se dedicava a ensinar membros da comunidade sem condições de pagar por educação, dada a defasagem gigante que tinha a educação pública na época. Nilo Peçanha. O primeiro marco atingido por Peçanha é de ser o primeiro presidente de descendência negra no Brasil. O cara foi presidente do Brasil, assumindo o cargo com a morte do presidente Afonso Pena. Nilo Peçanha governou pouco tempo mais com uma conturbação, principalmente com o Partido Republicano Conservador, além das consequências políticas de seu apoio a Hermes da Fonseca. Antes da presidência, passou pelo Senado, pela Constituinte de 1890 e ainda foi presidente da província do Rio de Janeiro. Usualmente, Nilo é tido como mestiço, porém, mesmo em vida por razões políticas, negava sua ascendência negra e seus traços africanos, mesmo que confirmasse sua origem humilde. Nos jornais, muitos chargistas faziam piadas com o tom da sua pele. Gente, sabe a Ponte Velha de Resende? Aquela ponte vermelha que está sendo restaurada? Sabe qual é o nome dessa ponte? É a ponte Nilo Peçanha, em homenagem a um homem de origem negra. Padre José Maurício, famoso clérigo católico. José Maurício tem a grande maioria de sua produção ainda na colônia brasileira. Mais uma vez, trata-se de um homem de origens africanas, tratado como pardo e retratado como branco. O padre ficou famoso por sua produção musical como professor de música e compositor de música sacra. Atinge o ápice da sua carreira em 1789, quando recebe licença para pregar e parte para uma vida de missionarismo como mestre de capela de uma catedral do Rio de Janeiro, se tornando responsável pela composição musical das missas. Atuou como organista, pregador e compositor. Lima Barreto. Afonso Henriques de Lima Barreto. Legal. Afonso Henrique de Lima Barreto foi um famoso escritor brasileiro e neto de pessoas escravizadas, vindo de uma situação que beirava a miséria. Começou sua carreira na produção de contos curtos e se ingressou no jornal Fonfon, em 1907. O jornal durou muito tempo e Lima Barreto se dedicou à produção de um romance nacional, ao mesmo tempo referencial e satírico. Daí nasceu, em 1911, o famoso O Triste Fim de Policarpo Quaresma, outro livrão legal. A sua principal obra, escrita em formato de folhetim, atuou também como poeta, contista, cronista e ainda teve considerável ação política contra a estrutura racista e escravagista no Rio de Janeiro, criticando com força nos jornais fluminenses posições conformistas. Ao mesmo tempo, foi um homem conflitivo. Alcoólatra, passou diversas vezes pelos hospitais do Alienados, ou hospício, além de criar conflitos na tentativa de ingressar na Academia Brasileira de Letras. E agora o Machado de Assis, uma das maiores referências da arte nacional. Machado de Assis é bastante famoso e talvez um dos mais relevantes literatos da língua portuguesa, famoso pela sua obra satírica, extremamente irônica e irreverente. O olhar do escritor é sempre focado na exposição dos podres da sociedade escravista, mas de uma maneira pouco óbvia, a ponto de ser taxado de conformista à época. Homem negro, retinto, que viveu a sua vida toda no Rio de Janeiro, apostou na cultura e no versamento como forma de ascensão social, a ponto de se tornar funcionário público e diretor de bibliotecas, conhecido por toda a cidade. Autodidata, inclusive em línguas, Machado passou pelo romantismo, mas também inaugurou a literatura realista brasileira com Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um livrão e tem um filme também, dá para ver no YouTube, tá? Memórias Póstumas de Brás Cubas, inspirado em Balzac. Até hoje, Machado de Assis é uma das maiores referências da literatura lusófona e é merecido. O exemplo de Machado é um clássico do grande artista e gênio singular que era negro e foi embranquecido pela fotografia. Tá. Tudo que eu estou falando sobre essas pessoas é justamente essa tendência de embranquecer-se ou de negar-se à origem negra,
dos indivíduos. Algo que, algo que a gente vai ter que tratar com muito cuidado, porque faz parte da nossa sociedade. Essa diferenciação entre arte negra, arte africana e arte afro-brasileira vai ser também algo marcante para a gente, já que vai dizer muito sobre a importância da luta, da legitimação dos povos de origem africana e dos descendentes dos escravos no Brasil. Tá? Agora vamos para a parte divertida, que são as atividades. Bom, a primeira parte é uma lista que vocês vão fazer para mim. Eu quero que vocês listem todos os artistas negros que vocês conhecem, de todas as áreas. Ah, eu conheço essa atriz negra, esse ator negro. Ah, eu conheço essa cantora negra, esse cantor, esse rapper, esse funkeiro. Ah, eu conheço o amigo meu que faz pichação no muro aqui no bairro e ele é negro, e ele é um artista porque ele faz grafite. Eu conheço tal desenhista negro, eu conheço tal ator. O que vocês conhecem? Conhece tal dançarina? Quem vocês conhecerem de artista negro, vocês vão colocar nessa lista para mim. Essa é a primeira parte da atividade, é a atividade 1. Aí, na atividade 2, você vai, a partir dessa lista, você vai escolher o que você gosta mais. Desses todos que você listou, você vai falar, eu me amarro mais nesse funkeiro, eu me amarro mais nesse rapper, eu me amarro mais nesse grafiteiro, eu me amarro mais nesse pintor clássico, eu me amarro mais nessa bailarina, eu me amarro mais nesse ator. Quem você se amarra mais? E aí você vai fazer uma imagem sobre essa pessoa. Como assim fazer uma imagem? Ah, eu gosto de desenhar, então você vai desenhar. Ai, não, mas tem uma pose famosa que tal cantora faz. Eu posso fazer uma foto fazendo a mesma pose? Pode. Você pode fazer um desenho, você pode fazer uma foto. Ah, não, eu tenho vários recortes com a cara dessa pessoa ou com a obra que essa pessoa faz. Eu posso fazer uma colagem? Pode. Então você pode fazer um desenho, ou uma foto, ou uma colagem, tá? O que você, uma imagem sobre esse artista ou essa artista e essa obra de arte ou o que essa pessoa negra faz. Então tem que fazer a lista e a obra ou a imagem sobre uma dessas pessoas dessa lista, uma dessas pessoas negras que você gosta. E aí eu pergunto para vocês, vocês têm artistas negros que vocês gostam? Pode falar no microfone, pode falar no chat. Bom, eu sou suspeito. Eu me amarro no Criolo e no Emicida. São dois rappers. Ah, vou fazer uma lista de pessoas negras que eu lembro. Uma lista curta para não ocupar muito tempo de vocês, que eu já vou parar para vocês terem tempo de fazer a atividade de vocês. Ó, eu lembro da Thais Araújo, eu lembro da Camila Pitanga, eu lembro do Jean-Michel Basquiat, do Jesus Samba, que é outro pintor famoso. Eu lembro do Criolo, do Emicida, da Carol Conká, que agora é mais odiada do que não sei o que, mas ela também é uma rapper. É... Eu lembro do Péricles, Periclão, todo mundo conhece Péricles. É... Eu lembro do Dizzy Gillespie, que é um trompetista que eu gosto, Miles Davis, que é outro trompetista que eu gosto. Eu lembro do B.B. King, que é um guitarrista muito famoso. Artistas negros que você conhece, Júlia? Quem mais vocês lembram de artista negro que vocês conhecem? De repente a gente faz um listão junto. Aí ajuda todo mundo. Eu já falei uma galera aí. Projota, o Jacaré da El Chão, puta dançarino, Lázaro Ramos, ó, maneiro, Anitta. Muito bom.
Isso aí, Lázaro Ramos, importante pra caramba. Quem mais? Quem mais? Vamos lá, quem mais de artista negro que a gente lembra? Ó, a Anitta lembrou do Lázaro Ramos. Estão percebendo como é necessário representatividade? Como faltam artistas? Wilson. Qual o Wilson? Wilson Simonal? Baby Santana. Wilson Tiberi. Wilson Tiberi. Tiberi. Boa, boa, muito bom. Wilson Tiberi, o Babu. Isso, o Babu Santana, isso aí. Grande ator. A Isa. Nossa, eu tava com ela na cabeça e não lembrava o nome dela. Maria Auxiliadora? Maria Auxiliadora. Ela faz o quê? Essa eu não tô lembrando. Desenhos. Pintor. Ah, sei, sei, sei. Grande, grande. Muito bom. Maria Auxiliadora, pintora. Maravilha. Olha que legal. Já temos Lázaro Ramos, O Lois Malou Jones. Ô, professor, como que entra no chat? no chat. Você está no celular? Tô. No celular, eu acho que embaixo. Você dá um toquezinho no lado que vai aparecer tipo um balãozinho para o chat. Ah, vi. Ó, tem o Will I Am. Vou escrever aqui no chat. Will Smith. Cara do Maluco no Pedaço. Isso aí. Will Smith. A Dandara. A Dandara é na esposa do Vitor Palmares. É um personagem histórico. Ela não chega a ser uma artista, mas tem a Dandara. Tem uma outra Dandara que é rapper, tá? Ó, o Chris Clark. Pô, eu não tô conseguindo lembrar o nome do pai do Chris, que é outro ator que ele é militante ainda. Eu esqueci o nome dele. Não, o pai é Júlio, mas estou falando do ator. O personagem é o Júlio. Elton Paula. Vocês estão percebendo que a gente vai procurando, vai achar uma galera de gente que é da área de cultura e arte, que é negra. E é vinculado ao movimento negro também. Andara Mariana, é a rapper. Atriz e cantora, é essa mesmo, é essa mesmo. A gente vai encontrar um monte de gente. Tá? Nossa atividade é justamente fazer essa lista. Jean-Michel Basquiat, por exemplo, vai ser o primeiro pintor negro a vender uma obra de arte a mais de US$ 1 milhão. Olha que sinistro. Preciso que vocês busquem isso, façam essa lista e depois façam a imagem. Essa é a atividade de hoje, tá? Então eu vou encerrar por aqui a nossa explicação e vou ficar aqui para tirar dúvida. Então eu vou parar a gravação agora. Foto está valendo também, mas tem foto que você fez, tá? Se você quiser pegar várias fotos e fazer uma colagem, fazer uma montagem sua, pode. Copiar e colar uma foto pronta de outro aí não vale não. Entendeu? Eu vou interromper a gravação agora e vou continuar aqui até 10h15 por aí com você.